Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Felipe Cândido de Souza, fiz graduação em agroindústria e mestrado em tecnologia agroalimentar, ambos pela Universidade Federal da Paraíba, e atualmente faço doutorado em ciência de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente eu trabalho na área de bioquímica de alimentos, mas também venho trabalhando com a microbiologia de alimentos correlacionada à área de bioquímica. Então, de antemão, gostaria de agradecer o convite a participar do primeiro congresso online de alimentos e agropecuária, onde vou apresentar uma palestra intitulada de produção de isomaltulose a partir de sacarose utilizando micro-organismos produtores de glicosiltransferases. Então, o intuito é que a gente possa entender, aprender mais sobre a isomaltulose, sobre o mundo microbiano e sobre também a obtenção de enzimas a partir de micro-organismos, bem como verificar as possibilidades de aplicação dessas enzimas. Mas, precisamente, a questão também das glicosiltransferases. Então, para quem já fez a disciplina de microbiologia ou quem ainda não se deparou com essa disciplina, nós temos a presença do mundo microbiano. Então, o mundo microbiano é justamente o mundo onde os seres microscópicos eles estão presentes. De acordo com Tortora, esses micro-organismos eles são formas de vida diminuta individualmente muito pequenas para serem vistas a olho nu. Então, para que a gente consiga visualizar um micro-organismo, nós vamos precisar, seja de um equipamento, seja de um instrumento, como por exemplo o microscópio. A grande importância do mundo microbiano é que ele é muito grande, ele é gigantesco, porque você leva em consideração a quantidade de micro-organismos que temos presentes na natureza, nas mais diversas matrizes, seja no alimento, seja no solo, seja na água, seja em plantas, enfim. E esses micro-organismos, eles são alocados em grandes grupos, a depender da forma que esses micro-organismos se multiplicam, as propriedades que cada um apresenta, o tipo de células que eles apresentam, bem como a sua forma de multiplicação, a sua forma de crescimento, e eles são classificados de acordo com esses 5 grandes grupos, que é o grupo pertencente às bactérias, aos fungos, aos protozoários, às microalgas e aos vírus. O que vai diferenciar, repito, cada um desses micro-organismos e onde cada micro-organismo será alocado dentro desses grandes grupos, será justamente as propriedades que cada um vai apresentar, o tipo de célula que cada um apresenta. É uma célula mais complexa? É uma célula menos complexa? Células mais complexas nós temos aí a questão dos fungos, que são seres eucariontes, diferentes das bactérias, que são seres procariontes. Nós temos os protozoários, que são micro-organismos que produzem doenças. Alguns exemplos, a leishmaniose, o toxoplasma, a giardíase, enfim. As microalgas, que são micro-organismos que estão presentes aí nos oceanos, são micro-organismos que produzem muito mais oxigênio do que a quantidade de oxigênio que elas precisam para respirar. Temos também a questão dos vírus, que são micro-organismos que não têm células. São micro-organismos que eles precisam penetrar em células de hospedeiros para que eles continuem o seu processo de multiplicação, replicação, crescimento, para que aí eles consigam infectar novas células. E aí nessa apresentação nós vamos falar muito sobre tanto os fungos quanto as bactérias, mais precisamente sobre as bactérias, e a sua capacidade de ser utilizadas aí em diversas áreas que temos presentes, seja na indústria de alimentos, seja na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, enfim. Pegando o gancho nesses tipos de micro-organismo, tanto as bactérias quanto os fungos, nós podemos classificá-los ainda em algumas subclasses, que seria a classe dos micro-organismos patogênicos. Para quem não conhece, nunca ouviu o termo,
Os micro-organismos patogênicos são aqueles micro-organismos capazes de causar doença ao ser humano. Então, se de repente você consome ou entra em contato, né, com alguma matriz que ela esteja infectada com esses micro-organismos, você pode estar adquirindo aí uma patologia, uma doença. Aqui eu coloquei 3 casos de micro-organismos tidos como patogênicos, que podem causar uma infecção ou até mesmo produzir uma toxina que possa prejudicar, né, o ser humano. Então, no primeiro caso, aqui nós temos o Clostridium botulino. Esse micro-organismo, ele se desenvolve, né, em produtos enlatados, produtos fermentados, porque é uma bactéria que ela não precisa de oxigênio para se desenvolver. E geralmente, quando ela está num ambiente favorável, ela produz uma toxina, que é conhecida como a toxina botulínica, e ela pode ocasionar, né, em uma patologia conhecida como botulismo. É um tipo de toxinfecção ocasionada por esse micro-organismo. Um outro micro-organismo é a Listeria monocytogenes. Essa listéria, ela é um micro-organismo que causa a listeriose. É um tipo de patogenia grave, principalmente para um indivíduo, se ele for uma mulher e essa mulher estiver grávida, porque essa bactéria ela tem o risco de ser abortiva. Então, se uma mulher grávida ela consome um alimento que tem listéria ali em uma alta taxa, né, ela pode contrair uma listeriose e, sem querer, ela pode ter um aborto espontâneo, né? Um outro caso clássico também de micro-organismos patogênicos, nós temos aqui os Staphylococcus aureus, que são micro-organismos que podem causar infecções, né, em indivíduos humanos, seja na garganta ou até mesmo chegar a atacar os pulmões. Além dessa classe de micro-organismos patogênicos, nós temos uma outra classe, que é a classe dos micro-organismos deterioradores. Esses micro-organismos, eles não vão atuar como os patogênicos, né, mas eles vão deteriorar alimentos, por exemplo. Então, nós podemos consumir um alimento que, se esse alimento tiver uma alta taxa desses micro-organismos, provavelmente ele vai estar deteriorado. Então, são micro-organismos que vão alterar a composição tanto físico-química desses alimentos, quanto as características sensoriais. Aqui eu tenho 2 exemplos clássicos, né, que são os micro-organismos pertencentes ao gênero dos risópodos, que são micro-organismos que ocasionam o aparecimento de mofo preto em produtos de panificação, mais precisamente em pães, e as pseudomonas, né, que são bactérias que costumam contaminar produtos carnes. Então, não sei se vocês já chegaram a observar, né, que em produtos carnes, por exemplo, se você abrir uma embalagem de uma linguiça calabresa, deixar na geladeira por um período de tempo, sem consumir, depois de um tempo você vai consumir, possa ser que você observe, né, a formação de uma camada superficial, uma camada limosa. Então, esses micro-organismos desse gênero, eles podem produzir uma camada superficial, uma limosidade em produtos cárneos que vai, de certa forma, alterar tanto a sua composição físico-química, como também as suas características sensoriais do produto. Porém, né, quando se estuda a microbiologia, muitas pessoas podem ter uma ideia errônea de que esses micro-organismos eles tendem a fazer apenas o mal, o que é uma inverdade, uma vez que nós temos micro-organismos pertencentes a essa outra classe aqui, que é a classe dos micro-organismos benéficos, que nós podemos explorá-los para a obtenção de produtos de interesse. Aqui eu trouxe 3 micro-organismos muito utilizados na indústria de alimentos, né, que o primeiro deles é o Penicillium roquefort. Ele é muito utilizado para a produção, ele é utilizado, na verdade, para a produção do queijo roquefort, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura utilizada tanto na indústria de panificação para a fabricação de pães, quanto na indústria cervejeira para a produção da cerveja, né? Esses micro-organismos são justamente comercializados como fermentos biológicos. Aqui um outro exemplo clássico, né? Nós temos os lactobacillus bulgaricus,
que são micro-organismos, né, que vão ser utilizados na produção de leites fermentados. E aí nós temos inúmeros outros micro-organismos, como por exemplo nós temos leveduras que podem, nós podemos extrair, né, RNA dessas leveduras para serem utilizados na indústria de ingredientes, como acentuadores de sabor, por exemplo. Né? E não só esses tipos de produtos, mas nós podemos utilizar aí esses micro-organismos benéficos para diversas outras aplicações. Aqui eu trago exemplo para vocês, né, de uma aplicação desses micro-organismos para a produção de ácidos orgânicos. Então nós podemos utilizar aí um micro-organismo para a produção de ácido lático, por exemplo, bactérias do gênero dos lactobacilos. A gente pode estar produzindo ácido lático que é utilizado na indústria de laticínios, né? Ele é utilizado para a produção de leites fermentados, produção de queijos, enfim. Como também, né, nós podemos utilizar os micro-organismos para a produção de substâncias antimicrobianas, como as bacteriocinas, que são compostos que eles apresentam a capacidade de inibir o crescimento de outras bactérias. Não só, né, essa questão dessas substâncias, mas também podemos utilizar os micro-organismos para a produção de medicamentos, como a produção de antibióticos, né? Nós sabemos que a penicilina, ele é um medicamento que ele pode ser produzido por micro-organismos do gênero Penicillium. Além disso, né, da indústria farmacêutica, nós podemos também utilizar micro-organismos para a produção de corantes. Por quê? Tendo em vista que alguns micro-organismos, né, quando eles crescem em determinados meios de cultivo, eles produzem substâncias, né, pigmentos, com certas colorações que faz com que a gente possa, de certa forma, estar extraindo aí esses corantes desses micro-organismos. Então, nós temos dois exemplos, como o Fusarium oxysporum. Ele é um fungo que quando ele cresce, né, ele apresenta a formação de pigmentos de coloração rosa. As suas colônias apresentam essa coloração. Além do Fusarium oxysporum, né, nós temos uma bactéria, que é a Serratia plimutica, e ela apresenta pigmentos de coloração vermelha em determinados meios de cultivo, e logo após ela ser levada à refrigeração. Então, de certa forma, nós podemos aí estar, né, obtendo corantes a partir de micro-organismos. Né? Então, é uma via alternativa para os produtos sintéticos, por exemplo. E também nós temos a questão o que nós podemos chamar como carro-chefe, né? Nas indústrias de biotransformação e biotecnologia, que é justamente a produção de enzimas a partir de micro-organismos, né? Nós sabemos que nós temos enzimas de diversas fontes, sejam enzimas de origem animal, sejam enzimas de origem vegetal, nós temos enzimas sintéticas, mas também nós podemos obter enzimas a partir de micro-organismos. E o mais interessante é que a produção de enzimas a partir de micro-organismos geralmente está associada ao uso de substratos que são gerados a partir da indústria de alimentos, por exemplo, a partir das grandes agroindústrias. Então, nós temos um determinado resíduo que está sendo gerado por uma determinada indústria alimentícia e a gente pode explorar esse resíduo como um potencial material para que haja um material propício, para a multiplicação e desenvolvimento de um determinado micro-organismo, e esse micro-organismo, né, a partir da fermentação desse produto, ele pode aí estar produzindo um subproduto, uma molécula, uma enzima, enfim. Então tem uma infinidade de coisas, de produtos, de compostos que a gente pode estar obtendo, né, a partir de estudos de biofermentação. Então, pegando o gancho, né, dessa questão da produção de enzimas, gostaria de trazer para vocês as enzimas produzidas por micro-organismos, né, ou enzimas em geral, que são as enzimas que possuem, elas se encaixam em algumas classes. E essas classes, elas são muito interessantes quando se trabalha, né, com
a produção de enzimas, porque cada classe dessa vai demonstrar a especificidade dessa enzima. E o que seria a especificidade? É justamente o campo, né, ou onde, melhor dizendo, essa enzima ela vai atuar. Então, essas enzimas elas podem ser classificadas de acordo com 6 tipos. Onde a primeira delas, como vocês podem observar, são as oxirredutases, que são aquelas enzimas capazes de participar de reações de oxidação e redução. Um exemplo muito clássico dessas enzimas, onde elas são utilizadas, é justamente no tratamento de efluentes das grandes indústrias. Então, nós podemos estar aí utilizando essas enzimas para reduzir aí, né, ou melhorar esse tratamento, fazer o tratamento desses efluentes e não comprometer, né, o nosso meio ambiente. Nós temos a classe das transferases, que são enzimas que vão transferir grupos funcionais entre moléculas ou transferir elétrons entre moléculas para que haja uma transformação de uma molécula em outra. A outra classe, nós temos aí a questão das hidrolases, que são enzimas que vão trabalhar hidrolisando moléculas, né? Como é o caso aqui dessa figura que eu coloquei como exemplo, onde vamos já discuti-la, né? Temos a questão das liases, que são enzimas que vão trabalhar pela adição ou remoção de duplas ligações ou grupamentos de uma determinada molécula, pela remoção de grupamentos como a água, por exemplo, como dióxido de carbono, como grupamentos amônia, e isso vai fazer uma modificação, né, nessa molécula. As isomerases, que são enzimas que vão pegar uma determinada molécula, vão converter, né, vão isomerizar, melhor dizendo, essa molécula em outra, a partir da transferência de grupos funcionais ou de átomos e elementos dentro de uma mesma molécula. E a sexta classe, nós temos aí a presença das ligases, que são as enzimas que vão estar associadas a processos de condensação ou processos de acoplamento. Então, se nós temos duas moléculas, eu quero unir essas duas moléculas, eu posso estar aí utilizando uma ligase que vai auxiliar na formação de novas ligações para que haja a ligação entre essas duas moléculas que eu queria fazer a união anteriormente. Então, como falei para vocês, né, aqui nós temos uma figura ilustrativa que ela dá o exemplo de uma hidrolase, que é uma enzima que vai atuar hidrolisando uma determinada molécula. Aqui nós temos o exemplo da maltose, que ele é um carboidrato, ele é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose e digamos que aqui, né, como a figura representa, eles querem hidrolisar essa molécula, ou seja, quebrar a ligação existente entre essas duas moléculas de glicose para que haja a liberação dessas duas moléculas. Para isso, nós estamos utilizando aqui a maltase, que é uma enzima responsável, né, pela quebra dessa ligação. Vocês podem notar uma semelhança, né, no nome dessas, pelo menos no prefixo dessas moléculas, né, que ela remete tanto à maltase quanto à maltose. E aí isso é determinado pela especificidade das enzimas, que seria justamente onde essa enzima vai estar atuando. Então, se eu tenho uma maltase, ela vai atuar sobre a maltose. E como que ela vai atuar? Nós vemos aqui nessa figura que essa molécula de maltose, ela se encaixa perfeitamente nessa região da minha enzima, da maltase. Essa região, ela é conhecida como sítio ativo dessa minha enzima, que é justamente a região onde o meu substrato, nesse caso a maltose, vai se ligar para que haja a reação enzimática. E a partir dessa ligação, vai haver a formação do produto a partir desse substrato. E o que seria esse produto? Seria justamente as duas moléculas de glicose que foram quebradas. Então, o que é que a gente pode extrair, né, dessa figura? Justamente a especificidade. Então, se nós temos um substrato que se encaixa perfeitamente no sítio ativo dessa enzima,
Isso me remete ao fato de que eu tenho enzimas específicas para atuar em substratos específicos. E aí nós temos diversos exemplos, né? Agora vamos levar em consideração a aplicação dessas enzimas, sobretudo as enzimas microbianas e os campos de atuação dessas enzimas. Então nós notamos que elas podem ser utilizadas em diversas áreas, seja na área de alimentos, seja na indústria farmacêutica, seja na produção de energia. Vocês podem se perguntar onde que a enzima ela iria atuar nessa indústria de energia. Simples, na formação, na produção de biodiesel, de álcool de segunda geração. Na indústria de materiais ali, pode ser utilizada, né, no tratamento de couro, pode ser utilizada na obtenção de biopolímeros, de plásticos, de papel. Na química, para a produção de biocatalisadores de reação. Na indústria agropecuária, né, pode ser utilizada ali também, um exemplo, na questão de rações, onde nós buscamos aplicar uma enzima para aumentar a digestibilidade dessa ração, porque aumentando a digestibilidade de uma ração para o animal, eu vou aumentar a quantidade de nutrientes que esse animal ele pode estar absorvendo daquela ração. E isso vai acarretar, né, principalmente se o animal for de corte, numa maior conversão dessa carne, ou então na maior conversão de leite, né? Como também essas enzimas podem ser utilizadas aí principalmente, né, nas agroindústrias, quando se tem aquela grande preocupação, né, da grande quantidade de resíduos que são geradas nessas indústrias. Aqui eu trago para vocês um exemplo que seria a indústria que trabalha, né, com a produção de cítricos, como é o exemplo da laranja. Então a laranja, né, nós sabemos que na indústria que trabalha com produção de suco, muito do bagaço e muito da casca dessas laranjas, eles são descartados na forma de resíduo. Então se nós temos ali, né, a grande parte na casca, né, desses resíduos dessa laranja, nós temos aí grande quantidade de óleos essenciais. E esses óleos essenciais apresentam grande quantidade de limoneno, que é um composto que ele apresenta algumas bioatividades. Porém, esse composto, para a indústria, né, ele é um pouco mais barato. Mas por que a gente não utilizar esse composto, que ele é, de certa forma, mais barato, para produzir um outro composto por meio de reações de biotransformação que apresentam um valor agregado? Nesse caso aqui eu trago o exemplo do alfa-terpineol, onde são utilizados micro-organismos para pegar essa molécula de limoneno e biotransformar por meio de reações enzimáticas em alfa-terpineol. Então nós estamos partindo de um componente, um constituinte que, quando comparado ao alfa-terpineol, ele é mais barato e ele é mais abundante. Então nós podemos transformar, né, esse limoneno nesse outro composto, utilizando enzimas produzidas por micro-organismos e que serão utilizados, né, em algumas indústrias, seja na indústria alimentícia, como flavorizantes, ou até mesmo ser utilizado na indústria farmacêutica ou na indústria de cosméticos. E aí, pegando o gancho, né, para essas enzimas microbianas e trazendo aqui para o nosso tema de discussão, eu gostaria de falar um pouco sobre as glicosiltransferases, que é justamente a enzima que eu trabalho na minha tese do doutorado. Essas enzimas, né, lembrando daquela classificação que a gente viu anteriormente, ela pertence à classe das transferases, que são aquelas enzimas utilizadas para converter, para isomerizar uma molécula, né, a partir da transferência de grupos funcionais dentro de uma mesma molécula. Então, o que é que a gente observa, né? Aqui nós temos um exemplo clássico da conversão enzimática de sacarose em isomaltulose, que é o açúcar, é o meu objeto de estudo da tese, né?
Aqui nós temos uma molécula de sacarose, que ela é formada pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, e o tipo de ligação que vai unir essas duas é do tipo alfa 1,2, que remete ao carbono 1 da molécula de glicose com o carbono 2 da molécula de frutose. Então, o que é que essa enzima vai fazer? Por se tratar de uma enzima da classe das transferases, né, como a gente já discutiu, ela vai pegar e vai transferir grupos funcionais dentro de uma mesma molécula. Então, ela vai pegar a ligação que tinha existente, né, que no caso seria a carbonila entre o carbono 1 e 2, né, o carbono 1 da glicose com o carbono 2 da frutose, e vai transferir essa carbonila para o carbono 6 da molécula de frutose. Então, o que foi que houve aqui? A partir do momento que houve essa transferência, essa molécula de isomaltulose, a molécula de sacarose, perdão, ela foi isomerizada em uma molécula de isomaltulose. Então, se vocês lembrarem lá da química orgânica, um isômero, ele é uma molécula, né? Quando a gente compara isômeros, são moléculas que contêm o mesmo número de átomos, seja de carbono, oxigênio ou hidrogênio, mas eles vão diferir em alguma coisa. Nesse caso, nós temos aí uma diferença na ligação do grupo funcional entre os carbonos que estão associados a essa ligação. E qual a importância desse tipo de ligação? Porque quando uma molécula é isomerizada em outra, as suas propriedades elas vão ser modificadas. Então, o simples fato de eu pegar uma molécula de sacarose e isomerizá-la, transformando-a em uma molécula de isomaltulose, as suas propriedades elas vão ser alteradas. Aqui, eu gostaria de trazer para vocês um breve histórico, né, sobre a descoberta dessa isomaltulose, que vão nos ajudar a entender a importância desse açúcar. Esse açúcar ele foi descoberto em 1957, quando os pesquisadores trabalhando com a Protaminobacter rubrum, uma bactéria que produz, um micro-organismo que produz a glicosiltransferase, eles conseguiram converter a sacarose em um outro açúcar, que até então eles não sabiam que se tratava da isomaltulose. E aí eles descobriram esse açúcar na região de Palatino, na Alemanha, e deram o nome desse açúcar de palatinose. Anos depois, né, as pesquisas foram avançando e eles resolveram, alguns pesquisadores, né, estudando esse açúcar, no ano de 1983, eles verificaram tanto a bioacessibilidade desse açúcar, que é como que esse açúcar, né, ele vai estar acessível ali para o nosso organismo, bem como o seu potencial cariostático da isomaltulose. E o que seria esse potencial cariostático? Eles verificaram a capacidade desse açúcar ser fermentado pelas cáries, né, para produzir a cárie dentária. E o que foi que eles verificaram? Que esse açúcar ele tem um potencial cariostático, ou seja, as cáries elas não conseguem fermentar esse carboidrato, e se elas não conseguem fermentar, elas não vão atacar ali, né, a questão dos dentes. Então, esse açúcar ele se mostra com potencial não cariogênico. Então, pegando, né, essas descobertas, no ano de 1985, no Japão, a indústria de alimentos começou a introduzir esse açúcar em alguns produtos, como balas, como guloseimas, como confeitos e bebidas. Por quê? Você está adicionando um açúcar que ele não tem a capacidade de potencializar o aparecimento de cáries. Então, você tem um apelo tanto nutricional quanto a questão para um apelo para o marketing mesmo. Então, você consegue aí agregar valor ao seu produto, né? Como também ter um apelo aí à publicidade. Então, após alguns anos, no ano de 2007, esse açúcar, né, a isomaltulose, ela foi estudada, o seu processo de metabolização e o consumo desse açúcar no controle glicêmico. Então, o processo de metabolização de isomaltulose
Já sabia-se que essa isomaltulose ela é uma molécula mais estável que a molécula de sacarose, que é o açúcar que nós consumimos no nosso dia a dia, e o fato dessa molécula ser mais estável, ela é metabolizada mais lentamente. O que isso significa? Que essa isomaltulose, quando quebrada no nosso organismo, ela vai liberar glicose mais lentamente para a corrente sanguínea. O que é mais interessante, principalmente, né, quando se leva em consideração indivíduos que não conseguem absorver em grande quantidade a glicose na nossa corrente sanguínea. É muito interessante também pelo fato de que, se eu não tenho alta taxa de glicose na minha corrente sanguínea, não vai haver a potencialização do desenvolvimento de indivíduos diabéticos, que são aqueles indivíduos, né, que produzem em menor quantidade ou não produzem nenhuma quantidade de insulina, que é o hormônio responsável pela absorção dessa glicose na corrente sanguínea, e que, se você tem um indivíduo que não possui, não produz esse hormônio, né, pode acarretar ali no aparecimento das diabetes. Então, levando em consideração essas descobertas ao longo dos anos, né, nós verificamos que esse açúcar, a isomaltulose, ele se mostra como um substituto da sacarose. Além disso, ele apresenta baixo potencial cariogênico, né, sem contar que ele apresenta uma menor velocidade de absorção intestinal. Além dessas características, esse açúcar também, né, a isomaltulose, ela pode ser aplicada principalmente na indústria de alimentos, né, na forma de adoçantes para balas, como também em chocolates, em confeitos, em bebidas, como também para a produção do adoçante isomalte. Aqui eu trago alguns exemplos de alguns alimentos que fazem o uso dessa isomaltulose, né, que são alimentos que têm um apelo publicitário, né, dizendo que eles são alimentos zero açúcar, que não vão contribuir, né, para a questão do aparecimento de cárie dentária, devido ao fato de eles não terem um açúcar fermentável ali presente. Então aqui nós temos o exemplo do isomalte, né, que é um adoçante não calórico. Aqui é exemplo de algumas balas, de refrigerante e de alguns bombons. Além disso, vamos lembrar, né, de algumas descobertas que chegaram à conclusão que esse açúcar ele é absorvido lentamente. E aí temos também a utilização desse açúcar como um suplemento alimentar, principalmente para indivíduos atletas. Então, essa isomaltulose ela também é comercializada em casas de suplementos alimentares, porém com outro nome, né, com o nome de palatinose, que aí remete justamente à questão de onde o açúcar foi descoberto. E aí nós temos aí, né, o fornecimento desse açúcar como um suplemento alimentar. A gente pode pensar, né, em uma aplicação tecnológica dessas enzimas, se é economicamente viável, né, o uso dessas enzimas para a produção de palatinose ou isomaltulose, e eu adianto para vocês que essa é a via mais econômica, porque esse açúcar, a isomaltulose, ela também é encontrada na natureza, em alimentos como beterraba e cana-de-açúcar, porém em quantidade muito menor, né, que torna inviável o seu processo de extração. Então a indústria ela iria gastar muito mais para produzir uma menor quantidade. Por essa forma, né, devido a isso, torna-se mais fácil a obtenção dessa isomaltulose por via biotecnológica, que seria o caso de utilizar enzimas para a produção desse açúcar. Então, pegando o gancho dessa propriedade, né, desse açúcar em ser absorvido mais lentamente na corrente sanguínea, aqui eu trago para vocês um estudo que realizou, né, que fez a avaliação da resposta glicêmica tanto do consumo da sacarose
e isomaltulose por indivíduos saudáveis. Então, esses indivíduos consumiram, né, tanto a sacarose quanto a isomaltulose, e foi observado o comportamento dessa isomaltulose e da sacarose na corrente sanguínea desses indivíduos. Então, como já foi verificado naqueles estudos anteriores, né, nós temos aí que a palatinose ela apresenta um índice glicêmico muito menor quando comparado à sacarose. Então, nós observamos que logo após uma refeição ou logo após o consumo da sacarose, nós temos um pico mais elevado dessa sacarose, o que é um problema, porque logo após a minha refeição, eu vou ter uma grande quantidade desses picos glicêmicos. Então, se você tem um indivíduo que ele tem dificuldade em produzir insulina em quantidade suficiente para absorver, né, a glicose que está presente ali na corrente sanguínea, isso aí pode acarretar, né, no aparecimento, né, ou contribuir para a diabetes. O que nós não observamos, né, no comportamento da palatinose ou isomaltulose. Então, nós observamos aqui que após 30 minutos, né, após a ingestão, o pico glicêmico produzido pela palatinose ele é relativamente menor quando comparado ao pico da sacarose. E nós notamos também, né, o comportamento de estabilidade ao longo do processo, né, após a ingestão. Então, nós notamos aí que a palatinose e a sacarose, ela é mais estável após a ingestão desse açúcar. E por que isso torna esse açúcar tão interessante? Nós temos indivíduos, né, que praticam esportes e que eles precisam de energia por mais tempo para que eles possam realizar, né, as suas atividades físicas. Então, se eles conseguem consumir um determinado produto que vai fornecer energia para ele por mais tempo, por um período mais prolongado, isso é economicamente mais viável, né, para esse tipo de indivíduo. E aí, pensando nisso, eu trouxe esse outro estudo aqui, né, que avaliou indivíduos jovens ciclistas que consumiram um coquetel de isomaltulose e de maltodextrina, e foi avaliado o comportamento, né, em termos de glicose que está sendo fornecida ali após a ingestão desse produto ao longo do percurso que está sendo realizado. Então, nós sabemos que indivíduos, principalmente os que praticam musculação, eles costumam consumir pré-treinos, que são carboidratos, né, que vão fornecer ali energia ao longo do seu processo de exercício físico. Um dos carboidratos muito consumidos é a maltodextrina, que ela vai estar liberando ali energia aos poucos para que esse indivíduo consiga, né, fazer a sua atividade por um período mais prolongado. Nesse estudo, eles verificaram, né, alguns ciclistas que participaram de uma corrida durante 60 minutos e que consumiram, né, tanto a isomaltulose quanto a maltodextrina. Então, nesse estudo foram utilizados 12 ciclistas, onde 6 consumiram a isomaltulose e 6 a maltodextrina. E o que é que nós podemos observar aqui através dos gráficos? Que a isomaltulose, né, que ela está desenhada na linha em preto, que ela apresenta um pico menor logo após nos 30 primeiros minutos após a ingestão e que ela se mantém mais estável ao longo do processo, diferentemente da maltodextrina, que apresenta um pico um pouco maior, né, mas é relativamente maior que o pico da isomaltulose e que ele tende, né, a diminuir mais rapidamente quando comparado aí à isomaltulose. O gráfico B, ele corresponde à quantidade de insulina que tem presente ali naquela corrente sanguínea, e nós observamos aqui, né, que nos indivíduos que consumiram a isomaltulose, onde após 30 minutos da ingestão nós temos uma menor quantidade de isomaltulose, certamente a menor quantidade de insulina vai ser para esses indivíduos,
uma vez que se eu tenho menor quantidade de glicose ali na minha corrente sanguínea, eu vou precisar de uma menor quantidade de insulina, o que não acontece, né, para o caso da maltodextrina, onde, como nós já vimos, que após a ingestão, né, nos 30 primeiros minutos, nós temos uma maior concentração de glicose. Então, certamente, se eu tenho uma maior quantidade de glicose, maior será a minha quantidade de insulina. Então, tendo em vista, né, o que foi discutido, tendo em vista toda essa questão aí da produção de micro-organismos, a produção de enzimas, a produção desse açúcar, né, alternativa aí à sacarose, nós podemos tirar algumas considerações finais. A primeira delas remete ao uso das enzimas, sobretudo na indústria de alimentos, que ele é extremamente promissor, principalmente quando se pensa, né, na produção tanto de ingredientes, quanto de produtos, quanto de tentar resolver o problema, né, da grande quantidade de resíduos que são gerados pelas agroindústrias, né, ou pelas indústrias de alimentos em si. Podemos levar como conclusão também a isomaltulose, que ela apresenta-se como um potencial substituto da sacarose e outros açúcares, devido às propriedades que ela apresenta, como foram discutidas, e que essa isomaltulose ela pode ser ainda mais explorada em novos estudos, caso haja um interesse. Até mesmo vocês podem estar pesquisando, né, um pouco mais sobre essa isomaltulose. E esses estudos eles podem aí estar envolvendo desde o aumento na produtividade dessa isomaltulose até a descoberta de novas propriedades. Então nós sabemos que a isomaltulose, né, ela é um açúcar que ele tem um potencial não cariogênico, ele é um açúcar que ele é consumido mais lentamente, né, pelo nosso organismo, e por que não tentar descobrir outras propriedades benéficas que esse açúcar ele pode aí tá oferecendo, ou até mesmo a descoberta de novos micro-organismos capazes de produzir, né, enzimas aí para produzir essa isomaltulose. Então, tendo em vista, né, essas considerações, nós notamos aí um amplo caminho ainda a ser trilhado, né? Então, eu espero que eu possa ter contribuído tanto com o evento quanto para o aprendizado de vocês. Espero ter sido claro. Gostaria de agradecer a organização do evento, que é um evento muito bom, principalmente nos tempos de pandemia, né, que nós estamos vivendo, toda essa preocupação, né, e por que não aproveitar todo esse tempo para o nosso aprendizado. Aqui eu estou deixando para vocês os meus e-mails, caso alguém queira entrar em contato comigo para conhecer mais sobre a isomaltulose, sobre os micro-organismos que eu trabalho, né, sobre o laboratório de bioquímica que eu trabalho, que é o Laboratório de Bioquímica de Alimentos, associado à Faculdade de Engenharia de Alimentos, lá da Unicamp, né, e gostaria de dizer que a nossa equipe ela está de portas abertas, caso vocês queiram conhecer mais, né, sobre os trabalhos que a gente desenvolve, ou até mesmo, quem sabe, querer conhecer a nossa equipe ou até desenvolver alguns trabalhos juntamente com a gente, né? Então, com isso eu encerro minha apresentação, desejo a vocês um bom evento e agradeço muito a oportunidade de ter participado. Muito obrigado.